Que onda foi essa aí? Polícia Militar, né, que é um dos seus focos, é um do seu projeto. Existe em qual proporção interferência política dentro da instituição? Olha, Você sabe me dizer isso? Isso é uma realidade, até porque o que é que acontece? Até por força da Constituição de 88, se a gente for analisar, né, tem funções, principalmente funções de comando, são funções políticas, né? E dentro do militarismo você tem ali um instituto, vamos dizer assim, muito forte, que é a hierarquia. A partir do momento que você politizou o comando, a hierarquia vai seguir a risca o que vem lá de cima, né? Eu sou um grande defensor de que decisões técnicas têm que ser tomadas por técnicos, né? Tudo bem, não vou dizer o comando é político, tem influência política. Isso, quem quiser tapar o sol com a peneira e dizer que não, tá mentindo, né? Tá fazendo papel esdrúxulo, né? Existe sim, né? E hoje, por exemplo, vou citar uma questão que me preocupa muito, né? Dentro do nosso caso aqui, né? A questão das graduações, né? Das promoções, né? Você hoje tem um critério muito objetivo no que tange a antiguidade, né? Você está falando sobre oficiais. Não, promoção mesmo. Sim. Promoção, por exemplo. Em geral. Em geral. Classes de oficiais. Você tem um critério, perdão, objetivo, não, um critério muito subjetivo, um critério muito aberto, né? Por exemplo, o cara, você vê, cabo aqui, um soldado aqui que tem 18 anos com a patente, né? Quando o natural deveria ser o quê? 10 anos, né? Ou seja, essas questões... Aqui na Bahia, né? Exato. E aqui eles têm no nosso estado. O interstício mínimo, né? A partir de 10 anos. Mas não tem o máximo. Não tem o máximo. Então, a partir do momento que você bota o mínimo e não estabelece o máximo, o que é que você promove aí? Você promove uma decisão ao bem-querer do gestor político, né? Então, esses instrumentos, essas que eu digo de aporia, né, que são essas brechas, né, de certa forma, politiza, sim, né, gera uma interferência, sim, em questões que deveriam ser naturais dentro da própria instituição militar, né? Deputado, eu não sei se o senhor vai saber responder isso. O senhor tocou no assunto aí importante. Sim. Aí acontecem as substituições. Sim. É o que? Você assume a função de um superior imediato. Sou soldado, mas eu comando viatura. Sim. Então, não é para o soldado comandar a viatura. É para o cabo ou sargento, né? Graduado assume. Sim. Mas aí, por falta de efetivo no quadro, o mais antigo assume. E aí ele passa a perceber a substituição, o valor, salário do posto imediato ali, porque está naquela função. Sim. Por que não promover? Já que tem a substituição, entende-se que tem um valor para que se promova aquele soldado, aquele cabo, aquele sargento, e assim sucessivamente. E aí paga-se o justo e o cara assume a função realmente ali de direito. O senhor sabe falar sobre isso, não? Essas são questões que precisam ser regulamentadas, né? Eu digo que expressamente ali, previsto em texto legal. Quanto legislativo, a gente está fazendo isso. Agora, essas atribuições, como mexe com orçamento, né? O que é que o deputado estadual faz? Ele faz projetos de lei e nós temos atribuições de PL. Eu vou destacar aqui 2 instrumentos. É o PL, o projeto de lei que a gente manda para aprovar em plenário, que são aqueles que não mexem com dotação orçamentária, e nesse caso, como vai mexer com dotação orçamentária, a iniciativa deveria vir do próprio governo, com ato administrativo, uma portaria, né? Um próprio projeto enviado para casa, né? Uma resolução, né? Quando isso não acontece, a gente faz o que se chama de indicativos, que eram esses projetos que o governo estadual deveria fazer, essas atitudes deveriam tomar, e a gente, enxergando no legislativo, manda para o governador. Mandei uma indicação nesse sentido, né? De regulamentar, inclusive, essa questão. Porque não se pode deixar, né, critérios objetivos na legislação, taxativos, né, para ficar por interpretações ao bem-querer do gestor político. O senhor não acha que a pessoa profissional, de certa forma, fica refém com certeza do bem-querer? Com certeza. Não vou promover. Com toda certeza. Mas vou te dar uma substituição aqui. Com toda certeza, né? A impressão que dá é que é o quê? Aquela história, vamos promover a dificuldade para comprar facilidade, né? Em outras palavras, o que é que eu quero dizer com isso? Vamos
deixar critérios subjetivos para quando a gente quiser manusear politicamente, a gente manuseie. Eu não estou falando que é desse governo, do A, do B, de C, mas se a gente analisar, foi a vida toda assim na instituição militar, porque o que todo político quer é um exercício do que a gente chama no direito administrativo discricionário, né, que é aquele que tem ali critérios que, com a decisão dele, ele possa mexer, não tem ali um engessamento por taxativo num texto de lei, porque vai se manusear de acordo com a conveniência política. Olha, se eu gostei do major, eu vou promover ele, que é interessante para mim. Se o tenente-coronel está cooperando, eu promovo ele a coronel, né, que é interessante para mim. Eu estou dando um grande exemplo. Da mesma forma, essa situação que você falou, da substituição, né? Deixa critérios abertos, né, para ter essa... É uma cultura política. Um desenho político. Exatamente. Como você falou aí. Eu sou deputado, eu não tenho cargos do governo do estado para não ficar devendo. Tipo assim, outros deputados que têm cargos, sei lá quantos, tem que dançar conforme a regra do governo. Então, parece que transfere para dentro da instituição a mesma coisa. Exato. Da substituição, gente, não promovo, mas dou substituição para poder o cara ficar ali. E o que eu fico olhando, Tiago, é que geralmente, né, esses retratos de polícias, por exemplo, da Bahia, né, de polícia do Ceará, de estados do Nordeste, né, justamente os estados onde essa linha mais à esquerda governa, essa própria linha que critica que as forças militares não podem ser politizadas, são onde a gente encontra essa realidade, né? De uma legislação frouxa, de um contexto político-legislativo, né, ilegal, aberto para justamente a figura do político, e eu falo, claro, que é o comandante-chefe da polícia, o governador, manusear do jeito que ele bem entender. Então a gente precisa acabar com isso, né? E aí você vê incoerência no discurso, essa mesma linha política que defende a não politização do militarismo, que diz que o militar é para cumprir ordens. Ao mesmo tempo, tem essa atitude contraditória, até por omissão, né? Então você vê como são as coisas, né? A hipocrisia latente. Aos oficiais, né? Os oficiais. Há um questionamento, uma reclamação da demora das promoções dos oficiais, que o quadro não anda, que tem gente que está aí há muito tempo atrasando lá. Sim. Eu não vou dizer que não há, porque eu não trabalho com mentira. Graças a Deus, tenho muitos amigos oficiais, não são poucos, são muitos, por essa Bahia toda aí. E a gente ouve nos corredores, nos zoom, as conversas, as lamentações. Você sabe dizer também o que atribui essa demora nas promoções dos oficiais? Olha, é a demora justamente de quem deve ser reformado se reformar. Ela não tem ou no então... Quem passou do tempo de ir embora... De ir embora tem que ir para a fila andar. Sendo bem prático, para quem está em casa atender. Agora... E como funcionam as promoções hoje? Pronto, tem um critério muito aberto. É aquilo que eu estava acabando de dizer. Tudo vai esbarrar nisso aí, em omissões legislativas, né? E omissões legislativas, eu falo, que o governo, o executivo, tem... não é a função dele legislar tipicamente, mas atipicamente sim, como nesse caso. O governo poderia muito bem emitir uma resolução que regulasse isso aí, não esperar pelo legislativo, fazer um projeto de lei, como eu fiz, e mandar ao governo. Isso aqui era você que tem que fazer, que é a natureza do indicativo, né? No caso de hoje, Tiago, que eu entendo que a gente está com um contingente defasado, né? Demais. Segundo a legislação, a gente era para estar hoje com 43, próximo de 44 mil homens. A gente hoje não passa de 30 mil, né? O nosso efetivo, inclusive, é menor do que há 20 anos atrás, quando a situação da segurança pública não estava em tanto descontrole como está hoje. Que se a gente analisar a Bahia, né, um dado que eu repito muito, a Bahia, né, há 20 anos atrás, era um dos 7 estados mais seguros do Brasil. Hoje é o mais violento. Há quantos anos? Há 20 anos atrás, até 2000, vamos botar aí, estamos em 2023. 17 anos atrás, né? 17 anos atrás, é o estado mais seguro do Brasil, um dos 7 estados mais seguros. Hoje é o mais violento, então a tendência era o quê? Aumentar o efetivo do policiamento, né? Hoje a gente tem um efetivo menor do que há tempos atrás. E aí eu entendo do seguinte, né? Que ele tem essa questão, quem tem que ser reformado ir para reserva, né? Nesse caso aí, né,
eu já também tenho um outro olhar. Se está acontecendo dessa questão da fila não andar, como a gente disse aqui, né, qual é ali também a função do governo, enxergando que a gente tem um efetivo menor, dispor da maior dotação orçamentária para que essas promoções aconteçam e manter o efetivo, porque a gente reconhece que não tem um efetivo, né? Se reformar, a coisa pode ficar pior, a gente vai precisar, de certo modo, né? O governo querendo resolver isso de uma forma até mais pragmática e diplomática, dispõe um orçamento, uma dotação orçamentária para resolver esse caso. Para equiparar ali os impactos financeiros que vão ocorrer das promoções, porque a conversa é recurso. Recurso, mas se tanto se fala que está investindo em segurança, inclusive tem um quanto de recursos aí que precisam ser melhores definidos, né? Inclusive repasses federais para a segurança pública, para não cair, esbarrar nessa questão de critérios objetivos. E a gente, no meu caso lá, defendo que sejam aplicados em tudo que diga, em primeiro lugar, em tudo que diga a respeito de melhoria das condições de trabalho do profissional. Passa por essa questão aí das promoções, né? Da CET, que a gente vai falar aqui também, né? Periculosidade, enfim. São questões que o próprio governo pode resolver com ato administrativo. Eu acho que o reflexo disso